acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Programa apresentado pelo pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através desta emissora, a Rádio Difusora de Salinas, com o nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã de domingo, dia 14 de setembro de 2025, estamos juntos, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Hoje em nosso programa, nós vamos aprender um pouquinho com Moisés a viver pela fé. Eu convido você a prestar atenção nas músicas que escolhemos, ou melhor, minha esposa me ajudou a escolher. Obrigado, Lé. Obrigado, minha querida esposa, que tem me ajudado em nosso programa 30 Minutos com Deus. A primeira música de hoje, quem vai cantar é Gabriela Rocha, Hino da Vitória. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. A próxima música que você vai ouvir é o louvor Deixa Meu Povo Ir. Vai, Moisés! E eu dedico essa música a todos os nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que escutam o nosso programa. Um abraço para nossa querida irmã Violeta Castro, para Marta e o Mar, toda a sua família, os irmãos lá de Rubelita, da Barra de São José, os irmãos aqui da nossa Congregação Batista da Esperança, e todos aqueles que nos escutam ali também em Lagoa de Baixo, Fruta de Leite, Novo Horizonte, o nosso abraço especial.
Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Agora você vai ouvir o Cântico de Moisés. Que esta música seja uma inspiração também para aqueles que estão completando mais um ano de vida nessa semana que passou. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo, seu casamento, você que está completando bodas de ouro, de prata, ou talvez ou mais ou menos, mas que você tenha a bênção de viver uma família abençoada pelo Senhor. Estamos a sofrer, clamando a Deus para nos socorrer. Ele os ouviu e me enviou para os guiar, mas só Ele é o libertador. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, gloriosamente triunfou. O cavaleiro e seu cavalo até se levantaram, mas Deus derrubou. Ele é minha canção e a minha salvação. Ele é o Deus de meu Pai, eu lhe farei uma habitação. O Senhor é o seu nome, Ele é homem de guerra. Derrotou a Faraó, que no mar vermelho afundou como pedra. Com a tua mão direita, ó Senhor, tens derrubado aqueles que contra ti têm se levantado. Quando os inimigos começaram a dizer: iremos atrás deles, atrasaremos pra vencer, sopraste com teu fôlego e o mar os engoliu. Afundaram como chumbo e nenhum jamais se viu. Tu és admirável, exaltado em louvor. Se estamos aqui é por causa do teu amor. É na tua presença que queremos habitar. Tu és o Deus da nossa salvação e para sempre reinará. Chegou o momento de lermos a Bíblia, a Palavra de Deus. E neste momento eu quero ler na carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 24 a 27. Diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do Faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado.
ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Ainda Êxodo 33, o verso 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. A primeira parte do verso 11 de Êxodo 33. Meu querido irmão, meu querido amigo, eu quero pensar um pouquinho, juntamente com você, sobre o viver pela fé. Na carta aos Hebreus, especialmente no capítulo 11, nós temos os exemplos de fé, e alguns chamam esse capítulo de a galeria dos heróis da fé. E certamente você pode estar pensando assim: ah, pastor, eu estou vivendo no século 21, as dificuldades são muitas e é muito difícil viver pela fé. Mas eu quero dizer para você que os exemplos da Bíblia eram de homens e mulheres como nós, homens de carne e osso, que também viveram uma luta no seu coração, no seu interior, em fazer a vontade de Deus ou não fazer. E eles, do capítulo 11 de Hebreus, a gente pode observar que esses homens e mulheres, eles procuraram viver pela fé, enxergando além dessa terra, dessa existência aqui, que havia algo maior. E eu quero convidar você, meu amigo, a escrever a sua história, os anos que Deus tem dado a você, a história da sua vida, de uma maneira diferente. Talvez muitos que estão me escutando agora, alguns são mais jovens, mas talvez muitos já viveram um pouquinho mais. Seja a idade que você estiver, você pode escrever a sua história. Se você é jovem, melhor ainda. Mas se você está com os cabelos brancos, a barba branca igual a minha, você também pode, mesmo neste finalzinho de história, você pode escrever, terminar, essa fase da sua vida de maneira bonita, de maneira demonstrando a fé. E eu quero convidar você a entrar nessa história, a história de Moisés. Por isso, o Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Isso está em Êxodo 1, 22. Por que eu li este verso? Porque Moisés, na sua infância, no seu nascimento, certamente os seus pais devem ter contado para ele depois que ele, na verdade, foi um milagre. E certamente muitos que nasceram naqueles dias de Moisés foram mortos, os meninos, porque o Faraó, ele não queria que o povo israelita crescesse e colocasse em risco a segurança do Egito. E mandou que todas as crianças, todos os meninos, todos os machos fossem mortos. E aqui nós temos essa ordem no capítulo 1, verso 22 do livro de Êxodo. A Bíblia nos mostra essa fase da história de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com a mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume. Colocou nele um menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Isso está escrito em Êxodo capítulo 2, 1 a 3 e o verso 10. Na verdade, o Egito tentou varrer os israelitas, acabar com o povo israelita, o povo de Deus. A gente pode perceber que nessa história aí,
nós vemos um povo sofrido, um povo angustiado, e certamente algumas dessas coisas podem ter afetado a vida de Moisés. Mas ele, em nenhum momento, quando soube da sua origem, em nenhum momento ele quis viver no palácio, quando ele soube que ele pertencia ao povo israelita. E assim os traumas, as coisas do passado não o enfraqueceram. Pelo contrário, eu creio que todas essas coisas que aconteceram na vida de Moisés, essas coisas fizeram com que ele ficasse mais forte, porque Deus tinha um plano para ele. Ele superou. Então, o povo de Israel estava no Egito. O povo de Israel foi libertado através de Moisés. E certamente as experiências que nós temos, a semelhança de Moisés, algumas coisas do passado, talvez tentem nos fazer desanimar aqui. Mas assim como Moisés venceu o seu passado, venceu talvez aqueles medos que naturalmente aqueles medos que estavam no coração dos seus companheiros, dos israelitas, o seu andar com Deus fez com que ele vencesse isso. E por essa razão, ele foi o libertador do povo de Israel do Egito, o levou para a terra prometida. Pensando em sua vida, pensando em minha vida, eu creio que todos nós temos um Egito a deixar para trás. Experiências passadas, algumas marcas ruins, algumas mágoas, mas nós precisamos deixar isso para trás. Foi isso que aconteceu com Moisés. Ele viveu pela fé e ele entendeu que aquilo que Deus tinha para ele era muito, muito superior às riquezas, à glória do Egito, pois ele descobriu que tudo aquilo era passageiro. Hoje nós vemos tanta gente, às vezes, colocando a sua confiança, a sua fé, o seu foco nas coisas terrenas aqui. E, infelizmente, não vive pela fé. E alguns até são igrejeiros, vão à igreja, lê a Bíblia, mas o seu coração não é cheio de fé. Nós precisamos, se nós queremos aprender com Moisés, nós precisamos superar as situações de conforto do presente. Disse o Senhor, em Êxodo 3, 7 e o verso 10, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, na verdade, estava agora numa situação, tranquila, estava numa terra distante, lá com o seu sogro Jetro, com a sua família, lá no deserto, porque ele havia fugido do Egito, ele havia fugido do faraó, porque ele havia cometido um crime, ficou nervoso e acabou espancando e matando um israelita, ele teve que fugir de lá. Já haviam se passado vários anos e certamente ali estava tranquilo para ele. Mas Deus o chamou para fazer uma grande obra. Vá, pois, agora, eu envio você ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Meu querido amigo, a semelhança de Moisés, não estou dizendo que você vai tirar um povo do cativeiro de uma nação, mas certamente você é convidado, é chamado por Deus. Convidado não, vou falar conclamado por Deus, chamado por Deus a fazer algo para mudar a vida das pessoas, para tirar pessoas de uma situação de escravidão, dos vícios e tudo mais. Então, saia da sua zona de segurança e viva na zona da fé. Mas você, talvez, pastor, mas eu nem conheço a Bíblia direito, nem conheço a palavra de Deus direito, mas certamente
Deus tem um propósito na sua vida e você pode ter a sua vida transformada, uma vida com propósito. Você começar a deixar o conforto do presente, entendendo que Deus tem algo para você fazer. Talvez algo que vai ser o maior legado seu para a sua família, para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua cidade, para a nossa nação. Então, supere as suas situações de conforto do presente e deixe Deus fazer os milagres através da sua vida. Certamente, se você olhar ao seu redor, você pode enxergar tantas situações, tanta coisa que precisa ser feita. E às vezes não é com dinheiro, mas é a presença, é uma palavra, é uma influência e você pode ser usado por Deus. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Diz o verso 11 do capítulo 3 de Êxodo. Quando Deus falou com Moisés que ele tinha uma grande obra para ele fazer, Moisés, ele começou a dar desculpas. Quem sou eu? Eu não tenho facilidade para falar. Como eu vou enfrentar o grande faraó? Mas naquele momento, quando Deus o chamou, ele entendeu que Deus queria usá-lo. E ele decidiu viver na zona da fé, superando sua insegurança com relação ao futuro. Deus o convidou a viver na zona da fé e não na zona da segurança. Você, meu amigo, que me escuta agora, talvez você esteja vivendo em uma certa zona de conforto. Mas Deus, Ele certamente tem algo maior para você fazer. Supere a insegurança do futuro, confie completamente no Senhor. Deus falou com Moisés: eu estarei com você. Eu estarei com você, Moisés. E esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo de Israel do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Isso diz o verso 12 do capítulo 3 de Êxodo. Eu estarei com você. Você pode, pensar em vários aspectos da sua vida aí, de viver pela fé. Eu não sei o que passa na sua mente e no seu coração, mas na minha mente está passando o seguinte: nas horas dos medos, das dúvidas, eu tenho que exercitar a minha fé. O Senhor falou com Moisés e Ele fala comigo e fala com você também: eu estarei com você. No Novo Testamento, Jesus, ele falou: eu vou subir para os céus, mas eu enviarei o Consolador e ele estará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o nosso mundo, a nossa vida continua. Certamente, desafios todos nós temos, problemas nós temos, mas assim como Moisés decidiu viver pela fé e o seu nome ficou registrado na galeria dos heróis da fé, você também, meu amigo, pode viver pela fé. A fé em Cristo Jesus, confiando nele. O Novo Testamento, que é a revelação progressiva de Deus, apresenta Jesus Cristo, aquele que cuida de nós, que guia os nossos passos. E Moisés, lá no Velho Testamento, certamente ele já enxergava no futuro aquilo que Deus iria fazer pelo seu povo. Nós também hoje podemos confiar nas promessas que Deus fez a Moisés, nas promessas feitas pelo Senhor Jesus, e podemos vencer e superar todas as dificuldades, vencendo as experiências, as marcas ruins do passado, superando as situações do presente e confiando que Deus, Ele nos guia no futuro que nos aguarda. Faça isso, confie no Senhor e tenha a sua vida abençoada por Ele. Amém? Amém. Preciso ir além desse deserto, pisar na terra que o Senhor me deu. Exércitos perseguem o meu povo, e à minha frente um grande mar apareceu. Olhando
para o mar, por essas águas tenho que passar. Avança sobre as águas e o mar se abrirá. Enquanto não pisar na minha cana, eu não desistirei de avançar. Avança sobre as águas e o mar se abrirá. Se com a minha fé tocar nas águas, na terra prometida vou chegar. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer pela vida do teu servo Moisés no passado e de todos os heróis da fé em toda a história do povo do Senhor. Obrigado, Deus, porque esses exemplos nos fortificam e nos faz continuar avançando a cada dia em nosso viver. Eu oro, Deus, pela vida de cada homem, cada mulher que escutou a tua palavra neste momento. Que o Senhor use essas palavras pronunciadas aqui, use as músicas, todo o nosso programa, para fazer com que aqueles que estão desanimados superem as dificuldades, superem os medos, superem o desânimo e prossigam na sua caminhada aqui. Mas, acima de tudo, fazendo a vontade do Senhor, vivendo pela fé. Em o nome de Jesus eu oro por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão enlutados, que a tua bênção restaure também aqueles que estão no leito de dor. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Visite a Primeira Igreja Batista de Salinas, na Praça JK, número 101. Nossos cultos são nas terças e domingos, às 19h30. E nossa Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. Primeira Igreja Batista de Salinas, Praça JK, número 101, bairro Alvorada. E visite a Igreja Batista da Esperança, que é uma congregação da Primeira Igreja Batista de Salinas, na rua Vereador Lincoln Gonçalves, número 78, antiga rua 15 de novembro. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.